Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro CEMEG Incast. Eu sou a Malu Sadoski Eu, Iris Coelho. e hoje nós recebemos aqui a doutora Érica Ferreira, que é integrante da Câmara da Mulher, vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui na CEMEG, não é, Érica? Sim, Seja muito bem-vinda. obrigada. Bem-vinda, viu? Prazer receber sempre as nossas amigas aqui. Esse quadro a gente fica muito feliz em realizar ele justamente por conta disso. Porque além de mulheres maravilhosas, empreendedoras, são Empreendedoras. nossas amigas do coração. Isso Obrigada, mesmo. meninas. Eu também fico muito à vontade de estar aqui com vocês e falando de algo tão importante. É, o tema de hoje, né? Casamentos com violência doméstica. A Erika vai trazer alguns detalhes, né, de mulheres que vivem esse cenário, que vivem esse contexto, como identificar quando a mulher está sofrendo uma violência doméstica, por que é que elas não conseguem sair de um relacionamento em que estão sofrendo isso, que as pessoas acabam julgando muitas vezes, né? Sim. Então, a Érica vai falar um pouquinho aí. Pode falar um pouquinho do seu escritório primeiro, Érica, tudo que você faz lá. O escritório de advocacia é bem na região central, aqui em Maringá. Então, Fica fala um bem pouquinho pertinho do shopping, do né? Shopping Maringá Park, Em isso mesmo. cima, né? Em Vamos cima do dizer, em shopping. cima do shopping. Eu já estou ali no escritório já há 17 anos, então eu já advogo há 17 anos na área. Então já fiz muita especialização e continuo na área de família durante todo esse período. Meu escritório é especialista na área de direito de família e sucessões. Então o que a gente trabalha muito e a gente vê hoje muito casamentos, pensão alimentícia, a Uhum. questão dos divórcios, como que isso funciona, né? E hoje o que está bem alta é essa questão dos casamentos com violência doméstica. Que os índices estão Que cada pena, vez né? mais assustadores, Infelizmente. né? Crescendo ano após ano. A gente está vendo muito se falar hoje na mídia sobre Uhum. feminicídio, né? E o feminicídio vem após isso aqui, um casamento com a violência doméstica. Começa ali num empurrãozinho, num tapinha, No verbal. xinga a mulher, né? Muitas vezes, de burra, você é uma burra, você faz isso, você Uhum. faz aquilo, que ela não percebe que aquilo é São uma os primeiros violência. sinais, Érica, São. essa agressividade no tratamento mesmo com a mulher, com esses xingamentos. Sim, eu tenho umas clientes que elas contam o seguinte: nossa, meu marido ele era diferente quando eu casei, ele era amoroso, trazia flores, era aquela pessoa carinhosa, e hoje ele só me xinga, ele briga, ele bate, ele empurra, né? Então, os primeiros sinais Uhum, começa com um verbal. Geralmente é um xingamento, é falar mais alto, uhum, é desautorizar essa mulher muitas vezes na frente dos pais, dos filhos. uhum. Essa mulher ela perde a voz, né? Começa a Ele sofrer uma começa intimidação. isso, ele começa a tirar ela das pessoas que ela gosta, para que ela também não conte isso para as pessoas. Convívio familiar, amigos. Exato. A família é o É o primeiro. primeiro, Uhum, Ele né? já tira da família. Os amigos, essa pessoa começa a se afastar, porque ela já não quer mais contar. Por que que ela tá chegando com um olho roxo? Por uhum, que que ela tá chegando com uma mancha no corpo? Né? E uhum, as pessoas percebem Aham. hoje em dia. Então, isso começa dessa forma. Depois disso, ela evolui para um xingamento, que daí uhum. começa a ser mais forte. De repente, Agressivo. vem um tapa. Ah, mas esse tapa não foi nada. Uma vez uma cliente minha falou assim: ah, ele só me segurou pelo pescoço, Uau. mas não foi nada. Aí eu, não foi nada? Isso é muito sério, né? Uma agressão física fortíssima. É como É. elas já vão se acostumando, né? Fica naquele mundinho ali Se dela de acostuma, marido acostumado. acostuma a ver na TV, né? É. Achar que isso é normal, Uhum. acostuma a ver nas novelas, achar que De isso é repente, normal. repetição de um padrão familiar também, Sim, já viu né? a mãe passando por isso e Uhum, permanecendo no casamento, né? Então uhum, ela acha que ela é obrigada a permanecer naquele casamento nessa situação. uhum. Coisa que não é. Hoje, né? Nos dias de hoje já é bem diferente. Tem muito mais Mas informação à tem. disposição, né? Mas mesmo tendo muita informação, a mulher tem muito medo, Uhum. né? Então o medo fala mais alto do que a informação. Essa mulher, ela tem medo de sair de um casamento por conta dos filhos, né? Que é o que mais pesa. Exato. Uhum. O que eu mais ouço no escritório é: deixa os meus filhos se formarem.
Depois que meus filhos se formarem, aí eu tomo uma decisão. Porque Uhum. ela acha que depois que o filho formar, ela pode sair de casa. Uhum. Até então, ela não pode sair de casa, ela não pode fazer nada. É como se fosse uma obrigação até a formação dos filhos. Aí depois Isso. ela tem o direito de se salvar. É. Primeiro os filhos. Uhum. Foca Depois, nos filhos, exato. depois ela vai cuidar dela. Depois ela. Aí, depois dessa situação, vem uma outra situação muito grave. Muitas mulheres não têm independência financeira. Então, são dependentes do seu companheiro, do seu marido. E aí, como que ela vai sair de um relacionamento, estando lá 25 anos casada, Sem ter uma nunca renda. trabalhou, não tem renda, como que ela vai voltar para o mercado de trabalho? Né? Hoje a gente tem que pensar nisso, porque na nossa geração já é uma geração que trabalha, que já é mais independente, mas e a geração das nossas mães? Não né? tem como. Eu Não não tem consigo como. enxergar minha mãe, tipo assim, nem mesmo que fosse há 20 anos atrás, ela tomando essa decisão. Então, e a gente sabe que esses casamentos, eles vêm se arrastando por conta dessas situações. Se a mulher pudesse sair, com certeza ela ela sairia. sairia. Uhum. Né? Então, a gente tem que identificar quando a mulher ela está pedindo socorro. E às vezes a gente vê alguma amiga nossa do nosso lado pedindo socorro e a gente não enxerga. Então, a gente tem que ter esse Não lê olhar. os sinais, né? Tipo, a gente também. Porque você vai ficar atenta a tudo. Tipo, eu vou ficar atenta agora aos sinais dela para ver se ela tá sofrendo alguma violência doméstica. Não, né? E Quero você até- sabe que também tem uma situação seguinte: a mulher ela tem vergonha. Eu quero até falar sobre isso. Tem algum tempo, algumas semanas, vou colocar alguns meses aí, mas é bem recente. Eu tive contato com uma amiga e que ela estava com um machucado. E nós tivemos a impressão, as outras pessoas que estavam comigo, tivemos a impressão de um desconforto da parte dela. E a gente acha que ela sofreu algum tipo de agressão ali. E aí, só que ela não deu essa abertura. Como é que nós, enquanto amigas, conseguimos ajudar nesse caso se ela preferiu se calar, recuou, não quis falar muito nem sobre ela, né? Foi um encontro rápido, mas neste caso, como é que a gente consegue ajudar? Né? Porque não tem como a gente ser invasiva e falar, olha, o que aconteceu? Você sofreu alguma violência? É muito difícil para quem está de fora conseguir entrar numa situação dessa, né? E eu vejo muito, essa situação de vergonha é muito grande. A mulher, ela tem vergonha de estar sofrendo violência doméstica. Olha que absurdo, né? Mas é o que acontece. impressionante. Ela é a vítima Exato. e tem vergonha de ser a vítima. Ela tem vergonha de ser a vítima, porque ela pensa assim, como assim eu vou ser vítima no mundo que a gente está hoje, né? Sendo que tem É um tanta pouco de informação. culpa também, Érica. Às vezes é Às vezes culpa, sim, né? às vezes é culpa, às vezes não é culpa, mas é medo. Até medo dela do que ela entender que aquilo é uma violência doméstica. Porque às vezes a mulher está sofrendo a violência doméstica, mas ela não entende aquilo como violência doméstica. É como se fosse uma normalidade de um relacionamento Aí ele me bateu conturbado. hoje, mas porque eu já apanhei ontem. Também a partir do momento que ela entende que é uma violência doméstica, ela não pode parar, ela tem que seguir. Exato. E também fala, olha, então se eu entendi que é isso, mas se eu der o primeiro passo, eu vou ser muito longa essa caminhada. E aí na cabeça da mulher fala, não, ele tem, por exemplo, sobre mim ele tem o poder financeiro, ele tem sobre os meus filhos também, então ela vai ficando ali. E o homem, sabe o que ele faz numa situação dessa quando tem filhos? Ele começa a colocar na cabeça da mulher que ela vai perder a guarda das crianças. Então ele fala assim, se você fizer isso, eu tomo as crianças de você. É verdade. Se você fizer isso, você vai ficar sem seus filhos. É verdade. Então, isso é muito forte para a mulher, porque a mulher ela não abre mão dos filhos. Dificilmente uma mulher vai abrir mão dos filhos por conta de um outro relacionamento ou por estar bem. Ela se sacrifica realmente pelos filhos, né? É verdade. Então, o homem faz isso e a mulher sente mais medo assim. Então, eu tenho clientes lá no meu escritório que são casos bem emblemáticos. Né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela já sofreu violência doméstica em 2024, com 2 crianças pequenas. Ela saiu de casa, ficou num abrigo durante Olha. 3 dias para depois voltar para casa e passou um tempo, essa mulher casou com esse agressor, Com o agressor, pai dos filhos. pai dos filhos. Ai, Nossa. eu tô em choque agora. Ela casou com esse agressor, porque ele falou para ela que tinha mudado, que ele procurou a igreja, As procurou falsas ajuda, exato. E ela Obviamente caiu, que não mudou, né? não mudou.
E ela caiu nessa situação. Eles casaram no papel, porque eles não eram casados no papel. Complicou mais ainda a situação Mais dela. ainda a situação dela. E agora, de novo, no começo do ano, ela sofreu uma nova violência doméstica, seríssima, e houve uma nova separação desse casal. Olha. Só que agora a coisa é muito pior. Né? Porque para ele, principalmente, ele já tem uma reincidência. Para ela tem toda a carga agora dos filhos e um casamento que ela registrou, Nossa. né? E aí fica tudo mais difícil. É divisão de bens, é divisão de responsabilidade com essas crianças, ele não assume valor de pensão. Nossa. E a guarda, nesse caso, fica definida como? Porque um pouquinho antes a gente estava falando sobre a guarda compartilhada nesses casos, Aham. né? Aí já é um olhar mais atento do juiz. Então, nesse caso específico, há um processo de guarda para essas crianças e a guarda está com a mãe. Porque houve uma violência doméstica, inclusive pelo pai, contra uma criança Uma dela. das crianças com uma das também. crianças. Também. Só que essa criança que sofreu a violência doméstica não é filho dele. Ele tem têm dois filhos, né? E ela tem um filho de um casamento anterior. Certo. E no dia dessa violência doméstica, ele agrediu esse outro filho, né? Esse Não filho que é não é dele. dele. Então, agravou-se mais ainda a situação. Então, nesse caso, é quase que impossível ter uma guarda compartilhada. Porque na guarda compartilhada, eles precisam conversar. Eles precisam se falar praticamente todo dia, toda semana, sobre o que vai fazer com as crianças. Se vai nessa escola, se vai na outra escola, se tá doente, que médico que vai, se vai levar aqui ou ali. Nesse caso, é impossível. 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 Tanto é que neste caso específico a gente está brigando por uma guarda unilateral para a mãe, Tá. né? Até a convivência desse pai é complicada. Eu ia Ah, te eu também perguntar acho. sobre isso. Como fica daí ela conseguindo a guarda unilateral? Ele mantém os direitos dele enquanto Sim, pai para o pai, ele com as continua outras com crianças. os mesmos direitos das Aham. crianças, né? Então ele tem que ter a convivência com essas crianças, a não ser que tenha um laudo de um psicólogo ou de algum outro tipo de médico que diga que não. Mas essa convivência ela tem que ser supervisionada. O que significa isso? Uma Ele não assistente vai poder social? pegar a criança e levar para casa dele. Só ele. Só ele, né? Então, o que a gente propôs nesse caso específico? Que seja uma convivência num lugar público, lá no fórum. Geralmente, aqui em Maringá, por exemplo, tem uma sala que específica para isso. Que E aí pode ser os utilizada pra encontros isso. são feitos lá. Aí, num caso desse, a convivência acontece lá. A criança é levada lá, tem uma psicóloga que acompanha toda a situação, o pai tem o momento dele com as crianças ali, e a mãe não tem esse contato com ele. Olha, que interessante. Exato, Que porque nesse interessante. caso específico, ela tem uma medida protetiva, né? Ele não pode chegar perto dela. Ela fica resguardada. Exato. Então, aqui existe essa possibilidade. Em vários lugares não existem. Então, aí tem que se adequar de uma forma ali que essa convivência seja supervisionada por alguém, ou um psicólogo, ou alguém que os dois vão colocar como responsável para aquela convivência acontecer. Vai depender de caso a caso. É o juiz que determina. É o juiz que determina. Quando as partes não conseguem entrar no consenso com relação a isso, é o juiz que vai determinar. Mas é muito complicado uma guarda compartilhada nessa situação. É praticamente impossível. Praticamente impossível. Imagina o sofrimento. E as crianças sofrem, né? Porque as crianças sentem saudade do pai. Elas não entendem o que está acontecendo. São crianças pequenas, Sim. né? Então, toda a família sofre, infelizmente. Mas a mulher, ela, mesmo com tudo isso, ela precisa tomar essa decisão de sair do círculo de violência. E o quanto Essencial, antes, melhor, né, Érica? O quanto antes, melhor. Porque senão, não é só violência física, tem a violência emocional, tem a psicológica, tem a financeira. Patrimonial, né? Que acontece muito. Na maioria dos casos, a mulher sofre essa violência financeira. E aí, ela nunca trabalhou, aí o cara vem e fala que ela pode trabalhar agora. Então, tem todas essas nuances e situações pequenas que um processo desse envolve. Mas que eu penso assim, independente, porque a mulher ela chega no meu escritório e fala assim, ai, nossa, doutora, mas é muito difícil. Vai ser muito complicado por causa Se disso, separar. daquilo, Ai, a questão financeira, a questão Ela dos ainda filhos. considera permanecer no casamento. Exato. Para ela resguardar o que ela pensa na cabeça dela que ela tem. Que é nada, Que é nada. né? É porque é o desconhecido, né? Ela Exato. não conhece. Às vezes a mulher, ela é casada, ela sofre
todos esses abusos e ela nem sabe aquilo que o marido tem. Uhum. Porque ele não passa, às vezes não passa para ela, né? A maioria das vezes, né? Então, quando a Acho que pessoa, só tem o aquela cara casa. já é um narcisista, né? A gente tem Uhum. muito disso. Uhum. A mulher, ela geralmente ela não sabe nada do patrimônio Não da tem família. acesso ao patrimônio, Não né? tem acesso. Uhum. E ele já faz isso de propósito, para que ela possa ficar refém dele. Uhum. Então, ela não sai de um relacionamento porque ela tá refém daquilo ali. Ela não tem um salário, ela não sabe se tem patrimônio ou não, ela sabe que se ela Muitas vezes entrar. ela acha que não, né? Aham. Aí ela pensa, eu vou entrar com um processo, eu vou ficar sem nada, porque é isso que ele fala pra ela. Uhum. Né? Você não tem direito a Sem nada, você não nada, comprou sem os nada. filhos, vai nem perder tudo trabalhou. mesmo. É. A maioria das vezes ele fala isso, mas você nunca trabalhou, o dinheiro é meu. Você não tem direito a nada. Mas a gente sabe que dependendo do regime de casamento, ela tem direito, independente se ela trabalhou ou não Uhum. trabalhou. Uhum. Então, hoje as mulheres elas precisam olhar com um olhar mais aberto sobre isso, Uhum. porque infelizmente o índice de feminicídio está muito alto no Brasil. Você abre a TV, jornal, qualquer coisa que você for Não. ouvir, Todos os dias. todos os Não dias. dá, gente. Aparecem Tem canal casos. que é Só especializado sobre isso. Tudo que você assiste tem, Exato. infelizmente. Isso Então, que são os casos registrados, né? É, Os que a gente fica exato. sabendo. Se você chegar a verificar realmente o que acontece, né, fora o que não Uhum. vem ali, é muito alto. Uhum. A maioria das mulheres não faz um boletim de ocorrência. Então, quando chega nessa parte de o cara matou, Uhum. quando chega nisso, não tem um boletim de ocorrência. Lá atrás Mas já tava lá, estava ó, acontecendo. muito Uhum. tempo isso já acontecia. Então, se a gente for observar desde lá das nossas avós, a gente sabe que isso já vem acontecendo há muito tempo. Uhum. Só que agora está escancarado na mídia. É. Né? Então, hoje se fala muito, mas porque, infelizmente, ainda as mulheres têm muito medo de sair de um relacionamento desse, mesmo sendo abusivo. São prisioneiras mesmo, São né? prisioneiras, Uhum. mas não precisam ser. Né? Uhum. Então, hoje, o que eu sempre falo para as minhas clientes é assim: existe um novo dia, existe um que amanhã. legal. Uhum. Né? Então, esse amanhã vai ser difícil no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, mas vai chegar uma hora que você vai entender que aquilo foi um alívio. Uhum. Você conseguiu sobreviver. Ela precisa dar esse primeiro passo para a nova vida. A mulher tem o medo do primeiro passo. Tem. É. Mas eu penso assim, depois que ela der esse primeiro passo, a coisa começa a fluir. Uhum. Né? Então, vem um processo judicial, às vezes nem precisa de um processo judicial, pode ser um acordo amigável para que isso aconteça. Acho difícil. Para este perfil Para de esse perfil, companheiro, né? Poucos, mas pode acontecer, né? Uhum. E pode ser que vá realmente para um processo judicial, mas ela tem que pensar, ela tem um resguardo. A partir do momento que ela vem, faz um boletim de ocorrência, tem uma medida protetiva, ela tem um resguardo. Uhum. Eu ouço muitas mulheres falando assim, não adianta nada. Eu vou lá, vou na delegacia, você não Vai vê quantas adiantar mulheres estão nada. morrendo? É. Aham. Elas falam isso pra mim. É. Mas só que também pensa assim, se não fizer o boletim de ocorrência, como eles vão saber que você tá numa situação de violência? Hoje, Maringá, ela já é bem avançado com relação a isso. Então, existe o botão do pânico, Uhum. né? Tá. Então, se a mulher, ela tá se sentindo... né, o cara tá Ameaçada. chegando, tá ameaçando, ligou, mandou mensagem, apareceu na casa dela, apareceu no trabalho. Aperta o botão do pânico, rapidinho a patrulha chega. Olha, A nossa patrulha hoje aqui funciona. eficiente. Legal. É eficiente Isso é bom, né? aqui em Maringá. Então tem esse respaldo. É 100%? Vai garantir tudo? Não vai. Mas se ela não der o passo também, se ela não fizer a parte dela, a polícia não pode fazer a dela. Ela tem que se abrir Exato. para acontecer tudo E não isso. ter medo, né? Porque hoje eu penso assim, às vezes começa com uma conversa com uma amiga. Né? Então, uma amiga vai ouvir, ela pode identificar, ela pode contar uma história para você, não querendo falar que ela está em violência doméstica, mas você vai entender, Você vai perceber, né? né? Vai. E vai poder ajudá-la de uma forma ou outra. Com as orientações, principalmente, né? Porque muitas mulheres estão nesse contexto e não estão conseguindo raciocinar, Exato. pensar nas alternativas que elas têm para sair disso, né? Então, às vezes, é só esse primeiro A passo maioria mesmo das da vezes conversa. ela acha que não tem saída. né? Mas quando ela começa a enxergar, né, que existe a possibilidade, existe outra situação,
Aí ela começa a entender. E não vai ser de uma hora para outra que ela vai tomar a decisão para um divórcio, vamos dizer assim, né? Então vai ter que ter um caminho. Eu sempre falo assim para as minhas clientes, às vezes elas me procuram antes. Então eu falo assim: se prepare para o divórcio. Como é se preparar para um divórcio? É você verificar a sua situação financeira. É importante? É importante. E como que essa mulher sai de um casamento sem nada? Né? Então, vamos levantar o que que ela tem, o que que ela vai ter de direitos. Está trabalhando? Não está trabalhando? Você tem condição de voltar para o mercado de trabalho hoje? Não tem? Como que você vai sobreviver depois de um casamento, do final de um casamento? Os filhos são pequenos? Os filhos já são grandes, né? Tem uma grande diferença. Filhos pequenos demanda muito mais, né, coisas e tem que ter a convivência com o pai. Mas já os maiorzinhos já fica mais fácil. Então, é se preparar para Pra essa fazer um situação. planejamento Exato. mesmo, né? Entender que você está numa situação de risco, Aham. sofrendo violência e planejar essa fuga, vamos dizer assim. É, planejar o futuro. Eu É, falo assim, planejar o futuro, né? Existe futuro após um casamento com violência doméstica. Eu sempre falo, existe uma luz no fim do túnel. Mas as mulheres, elas precisam dar o primeiro passo. Isso precisa acontecer. Infelizmente, a gente só chega para nós na hora que já está bem avançado, né? Nossa, Na hora que a Quando coisa... já tá no limite, já o pior já está Aham. por acontecer mesmo. Dificilmente uma mulher procura um advogado, uma advogada para ter orientações sobre isso antes de como você acontecer. falou, se programar. São Exato. poucas, né? Vão se programar para o divórcio. Como assim, né? Aham. Então, são poucas. É com que muitas certeza. não querem. A maioria né? não quer. Não querem o divórcio. Tem o divórcio. Tem a ilusão de, vai ser possível resolver, reverter esse Ai, ele vai comportamento parar, vai dele. pensar, conversar Não com é ele, assim, vai né, fazer. Erika? Não é assim. A O maioria agressor das que tem vezes... que é um homem que tem esse perfil de agressor, ele é e sempre será. A gente nunca diz que sempre, né? Mas eu nunca vi, em todo esse período, eu nunca vi um homem agressor se redimir totalmente e não agredir a próxima. Ele pode até se controlar ali por um período, mas em algum momento da vida dele. Ele volta a ser Ele um agressor. vai. Tanto é que você pode puxar os boletins de ocorrência quando acontece, a gente vê na mídia, já aparece lá, ele já tem um boletim de ocorrência, ou já teve De uma uma medida companheira protetiva de uma anterior. outra companheira. Nossa. Né? E às vezes a mulher não sabe. Uhum. Ela nunca pesquisou, não foi a fundo para Você vai saber namorar quem o é. cara, aí você vai casar com o cara, vai morar com ele. Deixa eu puxar a ficha criminal dele. Deveria, né? Tanto que hoje em dia, a gente vê muito na internet. Pega o nome dele, coloca Sim. no site, Se tenta você o colocar o nome da CPF. pessoa no próprio Google, o Google já fala tudo sobre a pessoa. Então. Né? Então, se ela Olha, fizer vou uma começar a pequena pesquisar busca... São cuidados que principalmente as mulheres precisam Depois ter, de 16 né? anos, vou começar a pesquisar agora, meu. Você já pesquisou seu nome no Google? O meu nome? Já. Então. Graças a Deus, Aparece, né? Nos vestibulares que eu passei. Então, Mas o não dele aparece também vai tudo, aparecer. né? Aparece Então, tudo. se você coloca lá, tem um site que chama Jus Brasil. Nesse site, se você Anota aí. coloca o nome da pessoa ou Já CPF, consultei nele. Aham. Jus Brasil. Se você coloca o nome da pessoa, coloca o CPF da pessoa lá, aparece se ela tem processo ou andamento, ou Todos os arquivado, processos todos os no processos nome da aparecem lá. pessoa. Vou aparece. terminar o podcast agora, que eu preciso fazer. Ela quer Só que fazer assim, uma consulta agora. Óbvio que se tiver em segredo de justiça, ele Não não vai vai aparecer. aparecer. Mas aparece um pedaço do número do processo e aparece escrito segredo de justiça. Então você Já é um sabe. ponto de atenção. Nossa, então se eu, por exemplo, assim, Iris, eu estou namorando, né? E aí eu vou casar, eu coloco lá nesse site, apareceu segredos de justiça. Só namorando você já pode fazer isso. Não é o só vou Gente, casar, rapidinho, não. não vou nem falar. Segredo de justiça ou é a medida protetiva, ou um processo criminal que envolva crianças, ou um processo familiar que envolve crianças. Geralmente sempre estão em segredo de justiça, ou algum processo civil que foi pedido segredo de justiça por alguma situação peculiar dentro desse processo. Né, documentos muito importantes, que aí o processo é colocado em segredo de justiça. Mas a maioria das vezes ele não está. Né? Então, se tem um processo um pouco mais cabuloso, vamos dizer assim, não tiver em segredo de justiça, Vai qualquer um aparecer pode ali. pesquisar.
Bora lá, gente, vamos pesquisar. É uma São dica. pequenas ações ali para tentar evitar, né, algo mais sério, algo grave. Ou Sim. já identificando os primeiros sinais ali, já ir vendo que eu não falo vai assim dar que muito Tomando bom, outro né? rumo, né? Aham. Tomando outro O rumo. casamento começa no namoro, né? É para É. isso que as pessoas namoram, É, para se perfeito. conhecer. É Então, isso. se desde lá de trás ela já souber quem é o elemento, isso não quer dizer que o nome dele tá limpo, que ele não é um agressor. Uhum. Não Aham. significa nada, né? Sim. Pode ser que ele seja um agressor enrustido, vamos dizer assim. É, Aquele que tá ou lá que deu a sorte da companheira anterior não ter feito nada, Exato. né? E que acontece muito. Muito. Né? Então, isso não quer dizer, mas já é algo que você pode fazer. Então, desde o namoro, você já pode dar uma observada, Uhum. conversar com os parentes, ver como é que esse homem trata a mãe, Uhum. como trata a As pessoas no irmã, entorno, né? Então, Uhum. tudo isso, porque geralmente o agressor, ele trata a mãe, as irmãs, os parentes mulheres, vamos dizer assim, próximas, Principalmente, né? principalmente as mulheres, já com uma agressão diferente. Ai, gente, então vale a dica. Eu casei com meu amigo. Aí, desde Gente, cedo a você já gente sabia ficou, quem era. tipo, 14, 15 anos amigos. E depois casou. Depois Já casamos. conhecia tudo? Você já Aí conhecia 6 meses, tudo. Aí 6 meses namorei e casei, porque já tinha feito tudo isso. Já conhecia, né? Já. Então, isso aí é interessante, porque você sabe tudo da pessoa. Aham. Né? Então, quando você casou, você já sabia que ele não era um agressor, que não era uma pessoa má, que não era uma pessoa ruim, né? Não, mas Mas- cidadezinha de 10 mil pessoas? Todo Mas mundo se é conhece mais fácil a vida investigar. inteira. É. Mas são pequenas dicas assim. Então, procure um advogado. Quando você estiver num casamento que existe o indício de uma violência doméstica, procure um advogado, tenha um aconselhamento para entender o que você vai fazer, quais são os seus próximos passos, se prepare, né? A gente nunca fala assim, entra com o divórcio. É isso. Pá. Né? Mas se prepare, Não é olha, simples se assim. esse divórcio for acontecer, então, olha, você tem que saber disso. Quais são os bens que vocês têm? Você sabe se vocês têm bens? O que vocês têm? Então, a pessoa tem que saber. Aham. Né? Então, é documentação, é questão de filhos. Esses filhos estudam em escola particular, escola pública, né? Que vai mexer com toda a estrutura familiar. Exato. Uhum. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela já é uma pessoa mais velha, a filha já é mais velha, e estão num processo de divórcio. E a preocupação dela é a filha, Olha, porque a filha mora com ela. Então, Uhum. como que vai desestabilizar a vida da filha? sim. Né? Então, você vê, mais uma vez, a mulher pensa nos filhos. Primeiro lugar. Mas ali também tem vamos dizer assim, um sinal que às vezes ela precisa pensar que se a vida dela e da filha não vai estar melhor longe deste pai. Sim, a maioria das vezes está. Mas ela não consegue pensar. Ela Ela não não consegue consegue enxergar enxergar, dessa forma, né? identificar, Não consegue acreditar que aquilo é o melhor que deve ser feito, né? Pode ser isso. Porque já vai mudar a questão do casamento, né? Então, você teve aquela pessoa a vida inteira ali, mesmo ela sendo ruim, a vida inteira ela tá ali do seu lado. Aí, de repente, ela não está mais. Aí vem a questão financeira. A vida inteira eu tive um padrão de vida, agora eu não tenho mais. Uhum. Então, já é outro ponto. Aí tem a questão dos filhos. A vida inteira o pai esteve junto com os filhos, agora o pai só vê a cada 15 dias. É. Né? Então, cada 15 dias ele busca, ou ele nem busca essas crianças. Uhum. Então, muda tudo a vida da mulher. Mas, mesmo assim, eu insisto, ela precisa se olhar. Entender se realmente ela quer estar naquele lugar, É. Que é a parte mais difícil. que é a parte mais difícil. Gente, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, Érica. Porque é um assunto que hoje a gente entende, né? A gente vê nossas amigas, muitas, vivendo isso, eu vejo clientes vivendo isso, e a gente quer ajudar. A gente quer tentar, de uma forma ou outra, mostrar para ela, né? Que o que está acontecendo. Tem caminhos, né? Tem Tem caminhos. escolhas para ela fazer que vão Não são salvá-las fáceis dessa as escolhas que ela situação. vai Nada ter é que fácil, fazer. mas Precisam ser são feitas, necessárias. né? Questão de sobrevivência, né? Para que Isso. algo pior no futuro não venha a acontecer. Com né? certeza. É isso. Muito bem, gente. Essa é a Érica Ferreira, a nossa doutora. essa é a nossa doutora. É.
E muito legal receber você aqui no CEMEG Encast para falar um pouco, né? Gente, foi isso aqui, ó, porque a Érica, ela é especialista, inclusive agora, em direito familiar internacional. Já é tema para um próximo episódio que ela vem aqui trazer essa novidade para nós. Então, essa mulher realmente é poderosa e é um prazer receber você Obrigada, aqui meninas. mais uma vez. E quem quiser conhecer o trabalho da Érica, mulheres que de repente estão aí se sentindo em alguma situação, podem entrar em contato com a Érica. Tem rede social, né, Érica? Tem Sim. Instagram. Pode deixar para quem quiser. Tá. E a Érica não atende só mulheres, né? A gente está falando Claro. sobre as mulheres porque é o tema do nosso episódio de hoje. Mas quem precisar de uma consulta aí, a Érica é 100% capacitada para atender você. Obrigada, Malu. Então, o meu Instagram é o Advocacia Érica Ferreira, ou o outro Instagram é Érica Cláudia F. Todas as redes sociais ali tem o meu telefone e vocês podem entrar em contato, a gente marca uma consulta e se conhece melhor, para poder entender a situação de cada um. Isso aí. Caso a caso, né? Caso a Caso a caso. caso. A gente vai deixar aqui na descrição também as redes sociais da Érica para você poder chamá-la ali sem ter nenhum erro, tá bom? Então, a gente quer agradecer a tua presença mais uma vez. Obrigada. Fica à disposição. Obrigada. E que a gente tenha novos temas, né? Sim, Temas mais de repente, mais leves, né? leves. Temas mais agradáveis pra gente falar, né? A gente não gostaria de estar falando sobre violência contra a mulher, mas é um tema necessário, por isso que a gente quis trazer com tanta urgência para cá. Pro quadro do CEMEG Encast, tá bom? Ó, obrigada pela presença de vocês. Quem ainda não tá inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve para não perder nenhum episódio. A gente vai deixar aqui também o Instagram da CEMEG Maringá para você ir lá conhecer, quem quiser fazer parte, se tornar uma integrante da Câmara da Mulher também. Estão todas convidadas. Tem reunião uma vez por mês. Você pode ir lá para conhecer também. É só mandar um oizinho lá pelo direct ou deixa aqui nos comentários que a gente vai atender você e passar todas as informações, tá bom? Ó, um beijo. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.